Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre, comentando na verdade sobre um vídeo do Zeus Ghost que eu vi recentemente ele fazendo no canal dele falando sobre a Unreal Engine 5, tá? E aí pra quem não sabe, né, eu sou desenvolvedor de jogos, eu sou CTO da Usmi Games e a gente desenvolve MMORPG na Unreal Engine 5, então, né, eu vou falar aqui um pouco do meu trabalho e sobre a questão do paradoxo do FPS, né? Que a galera que é gamer não consegue entender isso de uma forma muito clara, né? A galera acha que quanto mais FPS, melhor o jogo fica e tudo mais. E vamos comentar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre DLSS, sobre FSR também, como é que funciona essas tecnologias e tudo mais, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as atualizações que a NVIDIA tinha propôs, né? Na versão 5 e trazendo o Multi-Frame Generation e tudo mais, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Mas vamos começar aqui, né? A Unreal Engine 5, né, todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento aí. Hoje ele é a engine utilizada para fazer o The Witcher, né, e tudo mais, e o Fortnite e alguns outros jogos, né. É uma ferramenta extremamente complexa e muito poderosa. Isso tem alguns fatores, né. O que a galera não... Eu acho que a primeira coisa que a galera tem que entender é o seguinte: todas as engines, independente de ser Unreal Engine, seja Unity, Godot e tudo mais, normalmente elas são engines que vão criar jogos em single thread. O que eu quero dizer com isso? Seu computador, quando você vai comprar, você olha lá no seu processador quantos núcleos e quantas threads esse processador tem, né? E aí o jogo, independente do seu computador ter 32 núcleos, ele vai normalmente utilizar uma thread. Por que isso acontece? Tá? Vamos entender. No caso da Unreal Engine 5, ela é feita numa linguagem chamada C++. Beleza? E aí quando você quer trabalhar num ambiente multithread, isso é, utilizar mais de uma thread do processador ali para fazer processamentos em paralelo, você precisa fazer a transferência de informações da memória. Quando você utiliza múltiplas threads, você tem que ter alguma forma dessas threads conseguirem ler essa informação da memória, mas elas não podem executar funções de sobrescrita. Por quê? Porque se você tem múltiplas threads processando as mesmas informações, elas podem em algum momento sobrescrever a mesma informação, correto? Isso causa uma série de problemas, inclusive aqueles softwares tipo o Cheat Engine, que vai fazer manipulação de memória, ele basicamente faz isso. Ele pega uma informação que está alocada na memória, por exemplo, o HP do player, e ele modifica essa informação, né, fazendo um ponteiro para essa informação, e aí você consegue fazer a manipulação. E aí outros softwares que estão lendo essa mesma alocação de memória vão ler essa informação e vão acabar atualizando ali. É assim que você acaba cheatando os jogos de alguma forma, né? Alguns jogos específicos. Então, naturalmente, na maioria dos casos, as engines elas vão gerar jogos que estão em single thread, tá? Não, isso é a Unreal, a Unity, a Godot e qualquer outro. Em alguns casos específicos, a gente consegue isolar algumas funcionalidades que podem ser isoladas, como, por exemplo, atualização de posicionamento e rotação de bones da animação. A Unreal Engine 5, se não me falha a memória, na versão 5.3, tá? Ela implementou uma forma de você conseguir utilizar thread safe nas animações, que era um recurso que não tinha anteriormente. Não lembro se foi na 5.3, 5.2, alguma versão dessas mais recentes aí, que foi introduzida o thread safe. O que isso faz? Faz com que você possa pegar uma tarefa que antes era colocada numa única thread e você possa distribuir em múltiplas threads. Então a gente consegue ter uma densidade de bichos que se movem, né? Que tem animações em tela maior do que a gente tinha anteriormente, tá? Só que aí a gente vai entrar no paradoxo do FPS. O que é o paradoxo do FPS que eu tô chamando aqui? O fato da gente ter mais frames sendo gerados pela nossa placa de vídeo não necessariamente significa que o nosso jogo está mais rápido. E por quê? Porque a maior parte dos processamentos que acontecem dentro do jogo, elas acontecem no CPU.
Então, animações, atualizações de posição, colisão, até mesmo algumas coisinhas de partículas feitas pelo CPU, tá? O que a placa de vídeo faz de fato? Ela vai fazer o processamento do render, isso ela vai pegar múltiplas camadas de textura e vai mesclar essas camadas, ela vai executar funções de shader, ela vai mexer principalmente com a parte de iluminação e com a parte de sombras. Essa é a maior função, vamos dizer assim, da placa de vídeo. Então o nosso jogo ele está rodando numa single thread, numa única thread, e a gente tem vários eventos pendurados ali sendo executados no frame. E aí é um problema, por quê? Quanto mais frames a gente gera, ou a gente seta lá nas configurações para se gerar 60 FPS, por exemplo, você está forçando o processador a executar mais ações por segundo. Se você tiver muitas ações sendo feitas no tick da thread, você vai forçar com que a engine processe mais coisas, mais informações a cada segundo. O que eu faço dentro do TOS para evitar esse tipo de problema, tá? Em vez de eu utilizar funções atreladas ao frame, eu faço ações atreladas a tempos específicos. Então, por exemplo, em vez de eu criar uma ação que ela vai estar atrelada ao tick, eu faço um timestamp ali de 0.1 segundo. O que é a diferença dessa história? Se o meu computador ela tem mais capacidade de processamento e o meu jogo está rodando a 120 vezes por segundo, 120 FPS, né, frames por segundo, se eu tivesse atrelado ao tick, essa função seria executada 120 vezes. Quando eu limito ela para ser um 0.1 segundo, o que ela vai acontecer? Ela vai rodar 10 vezes por segundo, independente de estar 60 FPS, de estar 120 FPS e tudo mais. Isso é uma prática recomendada para todo mundo que desenvolve em qualquer engine, não simplesmente só na Unreal Engine, tanto que na Unity também é o mesmo processo, você evitar de utilizar o update, né, que é uma função interna do Unity. A gente também desenvolveu o Unity aqui, então a gente teve essa experiência. E na Unreal Engine existem outros pontos importantes de serem verificados. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu dou 9 dicas de performance para melhorar a performance do jogo, né? Como é que eu consigo fazer, e a parte de thread safing tá lá também, a otimização de widgets e tudo mais, enfim. É uma parte bem técnica, tá? Então, o nosso processador ele vai estar fazendo todas as operações matemáticas básicas que acontecem ali, operações básicas de função, né, de processamento da linguagem da engine, efetivamente do C++, e esse resultado que gera esse frame, quando a gente manda para a placa de vídeo, o que a gente está mandando são instruções de shader, que é a linguagem que a placa de vídeo entende, e essas instruções elas vão gerar, junto com as texturas, que são imagens e PNG, né, elas vão gerar uma renderização. Então, quando a gente fala frames por segundo, o frame é o resultado dessa renderização. É os shaders, mais as texturas, camadas de pós-processamento, um deep field, né, uma série de instruções ali de nanite, por exemplo, para ocultar alguma coisa, operações de occlusion cooling, né? São coisas correlacionadas à renderização em si, e depois, no final, a sombra e a iluminação, né? A Global Illumination ali, que no caso do Unreal Engine usa o Lumen, né? E as sombras. Isso vai gerar uma imagem. 60 imagens por segundo vai gerar o nosso 60 FPS e por aí vai, tá? E aí onde que entra aquela questão do DLSS ou FSR ou outros softwares aí também que conseguem emular esta questão de melhoria, entre aspas, de performance, tá? Quando você liga o DLSS, o que o jogo está fazendo na prática? Isso é uma coisa importante também, que não basta simplesmente o desenvolvedor do jogo pegar o SDK do DLSS e tacar lá dentro da Unreal e achar que está funcionando. Não. O que você precisa fazer é informar para a engine que ela precisa reduzir a escala dessa renderização. Então, o setup básico de qualquer uma dessas tecnologias, quando você joga a SDK dentro da Unreal, é fazer uma redução da escala da tela.
Por quê? Porque aí se você tem uma tela que está sendo renderizado em 4K, por exemplo, você vai reduzir 60%, 50% dessa renderização ali. Você vai reduzir o esforço que a placa de vídeo precisa ter para poder gerar o frame. E aí, o que o DLSS ele vai fazer na prática? Primeiro, ele vai fazer o upscale desse frame. Então, você gera um frame em 2K, joga para o DLSS, ele vai fazer um upscale usando uma inteligência artificial, que na verdade é um processo interno lá da placa usando os CUDA cores, né? E ele tem ainda a questão do frame generation, que para mim assim, é a balela maior do planeta, né? Que ele vai intercalar o frame da engine com frames gerados por inteligência artificial por modelos de LLM que estão embutidos ali no drive da NVIDIA. O que na prática vai acontecer? Você vai ter uma percepção de FPS maior, porque você vai dobrar, ou até mais que isso, de FPS, só que o processamento da sua placa de vídeo ela não está condizente com o que está acontecendo no processamento da engine efetivamente. Estão sendo criados frames intercalados e frames de pior qualidade. Então, o que o DLSS vai acabar causando, né? O DLSS e o FSR, ele vai causar input lag, você vai sentir uma diferença entre o comando que você dá no mouse e teclado e efetivamente essa ação acontecer dentro do seu jogo. Você vai ter um problema de freeze. Freeze é quando você tem a imagem do personagem, por exemplo, e existe uns pequenos serrilhados em volta dele na parte da movimentação, principalmente quando essa movimentação acontece de forma muito rápida, tá? E você vai ter também o problema de fantasmas na tela. Às vezes a renderização da IA ela gera errado em alguma coisa e aparecem pequenos fantasmas parecendo a propaganda da Jequiti no meio do jogo, né? Pequenos artefatos que você vê ali acontecendo hora ou outra. Obviamente que a tendência da DLSS, cada vez que ela vai evoluindo, ela fica com um processo mais refinado e tudo mais, mas ainda assim são frames gerados artificialmente para compensar, para te enganar que você está tendo uma quantidade de frames maior. E não necessariamente, como eu falei, ter quantidade de frames significa ter uma maior fluidez. O que é o ideal para qualquer jogo? O ideal para qualquer jogo é você conseguir ter um hardware balanceado entre CPU e placa de vídeo. Né? Como é que eu faço isso? Tem vários sites aí na internet que você vai olhar assim, qual é a placa de vídeo ideal para o meu processador? Porque se você tem uma placa de vídeo muito potente para um processador mais fraco, você vai ter um desbalanceamento desses hardwares, que um vai conseguir processar a renderização mais rápida do que o CPU está conseguindo gerar, ou o CPU está gerando frames que a placa de vídeo não está conseguindo entregar e vice-versa. Então tem esse equilíbrio. Outra coisa que você pode fazer para poder melhorar a tua experiência de gameplay é entender qual é o hardware mais deficitário dentro do seu setup. Então, por exemplo, você tem um processador bacana, mas você não tem uma placa de vídeo legal, o que você vai fazer? Você vai reduzir a carga de trabalhos que essa placa de vídeo vai ter para poder gerar o frame. Então, por exemplo, você pode reduzir a qualidade das sombras, você pode diminuir a qualidade da Global Illumination, você pode reduzir o anti-aliasing, você pode retirar esses processos que são processos da placa de vídeo. Agora, como é que eu faço para poder compensar um processador que não é tão bom assim? É complicado, porque esses processos eles têm que ser otimizados dentro do jogo, efetivamente, dentro da engine, processos de otimização do desenvolvedor. Não? O desenvolvedor tem que ir lá e fazer uma triagem com processadores mais em contas para poder reduzir, compensar essa utilização da thread, né? Poder colocar, isolar, por exemplo, novamente falando, fazer o thread safe nas animações para poder isolar algumas animações em outras threads, né? É uma coisa muito importante. Reduzir a quantidade de elementos em cena. Por exemplo, se o jogo tem a possibilidade de você conseguir configurar lá quantos players podem ter, né? No caso de um MMO, quantos players podem ter em volta ali? Eu só quero que tenha 20, né? Quanto mais players tem em volta de você, mais animações estão sendo executadas, e sim, uma série de processos ali vão estar acontecendo, consumindo o seu CPU mais, né? Então, assim, eu acho que o principal é entender que não adianta você tentar botar 60 FPS
se o seu hardware está descompensado nesse equilíbrio entre CPU e placa de vídeo, né? Você vai ter um jogo que vai estar rodando a 60 FPS, mas a ação da engine não vai estar conversando corretamente ali, e aí você vai ver assim, pô, tô rodando a 60 FPS o jogo, mas ele às vezes tá dando umas travadinhas assim para poder andar ou qualquer coisa do tipo, porque o jogo não tá conseguindo processar efetivamente, né? Então, galera, entender que FPS não é sinônimo de qualidade no jogo, né? Fluidez no jogo. Tanto que tem muita gente que fala assim, pô, tem jogo que tá falando ali que vai rodar 30 FPS no PlayStation. Às vezes é melhor que rode a 30 FPS, o jogo vai ficar mais fluido, vai ficar mais bonito, do que rodar 60 FPS e o hardware não conseguir executar as tarefas ali. Então esse é uma parada que a gente tem que ter na cabeça, que esse negócio de 60 FPS, 120 FPS e tal, não faz sentido, né, no final das contas. E ainda tem um outro detalhe que você precisa se adentar, né? Às vezes o teu jogo tá rodando a 60 FPS, a 120 FPS, mas o seu monitor não consegue ter frequência para poder renderizar esses frames, né? Então a gente tem uma série de camadas aí para esse 60 FPS ficar fluido, né? Para ficar com um bitrate alto e tal. Enfim, tem uma série de coisas aí que não envolve só simplesmente a renderização, tá? Então, o FPS é o quanto que a sua placa de vídeo está renderizando dos frames. Isso não está diretamente relacionado à geração das informações do seu frame. Se sua placa está gerando mais frames do que o seu processador está conseguindo entregar de informação, ele vai estar provavelmente duplicando, atrasando, dando um pouco de lag com relação não ao frame, a geração em si. Ele vai gerar, mas ele vai gerar com uma informação que está desatualizada, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, de você dar um ataque e aquele ataque não acertar. Por quê? Porque a informação está desatualizada e o seu visual está te enganando. Mas eu vou ficando por aqui, não vou prolongar muito não esse vídeo. Acho que já deu para explicar basicamente esse paradoxo, né? Esse problema que a gente tem de não entender efetivamente como é que funciona uma engine ou um jogo efetivamente na parte técnica, né? E obviamente ninguém é obrigado a saber essas informações, mas só para dar um esclarecimento, né, sobre o que foi falado. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima.